Hoje, Isaías, capítulo 59, nós vamos dar continuidade a essa meditação na Bíblia em ordem cronológica. Está mais do que claro que vai durar mais do que um ano. Mas eu também não estou preocupado, nós estamos lendo a Bíblia, estamos lendo os comentários do bispo, é natural, né? Eu paro, pauso, falo, então é natural que vai dar mais tempo, né? Vai durar mais tempo. Não apenas estou lendo, mas estou aqui também comentando com você o que Deus tem falado comigo. Então, vamos pedir, antes de tudo, a direção. Senhor Jesus, nós estamos meditando na Tua lei, na Tua palavra, e peço que o Senhor fale conosco. Nós estamos investindo 20 minutos, 30 minutos que seja, para poder ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco. Amém. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. O comentário diz: as vossas iniquidades fazem separação. O Eterno responde às queixas apresentadas pelo povo. Os israelitas lamentavam o fato de os jejuns e os clamores não serem atendidos, mas o Senhor disse que isso ocorria não por falta de poder em sua mão, descuido ou algum tipo de deficiência auditiva e visual, mas porque a fé fingida e a prática contumaz da injustiça o impedia de agir. Em todas as Escrituras, vemos Deus disposto a socorrer o aflito e ajudar o necessitado. No entanto, o Senhor não espera somente orações pedindo bênçãos, Ele anseia por quebrantamento e por arrependimento. Então, olha o que está entre o ser humano e Deus para que não haja resposta. É o pecado. Quando a gente vai lá atrás, em Gênesis, a gente lembra de Adão e Eva. Eles tinham total comunhão com Deus. Deus descia, andava com eles pelo jardim, conversava livremente. Mas no dia em que entrou o pecado, entrou o medo, entrou a vergonha, entrou a culpa. Então, quando eles viram que Deus veio, a primeira atitude foi se esconder. Então, o ser humano ele é assim, ele quer fugir, né? Ele se esconde. Então, ele fugiu da presença de Deus, porque o pecado estava entre ele e Deus. Então, eles foram expulsos do paraíso. E daí você entende por que o ser humano sente, às vezes, que Deus não o atende. É por causa do pecado. Mas quando há arrependimento, sincero arrependimento, então o ser humano passa a ter conhecimento de Deus, ele passa a se entregar mais a Deus, ele passa a conhecer mais. Por isso que o profeta lá em Oséias diz, né, para que nós venhamos conhecer mais o nosso Senhor. No 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concedem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basílicos e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se podem cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição, quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento de paz. O comentário que vem do 2 a 8 diz: Deus desvia o seu rosto como se estivesse se afastando das súplicas que os transgressores da sua palavra dirigiam a ele. E é exatamente essa a consequência mais grave do pecado, o afastamento entre o homem e o Todo-Poderoso. Quando uma pessoa é portadora de uma doença contagiosa, ela é colocada sobre rígido isolamento. E é justamente este o efeito devastador para a alma de quem insiste em se manter na rebeldia. Viver separado de Deus
pois no sentido espiritual ela também se encontra contaminada. Por isso está escrito: mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 8:36. Com isso, muitos podem questionar: se todos os homens são pecadores, quem poderá ser ouvido por Deus? O problema não é o pecado em si, mas a falta de disposição em se arrepender e mudar. Quem insiste em seguir, obstinado no erro, ignorando a palavra, além de carregar dor e vergonha, retém os fatores divinos e até mesmo a resposta de uma simples oração. Dessa forma, antes de culpar a Deus pelos seus fracassos ou murmurar, reveja sua vida espiritual. E quão profundo são essas palavras que o bispo aqui falou, né? O próprio Deus falando com a gente através dessas palavras. Por quê? Nós temos que vigiar a nós mesmos. Não adianta você ficar olhando para a vida dos outros. O fulano errou, então não justifique seu erro pelo do erro dos outros. Corrija-se, faça certo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, olhando para o autor e consumador da fé. Eu sempre guardei isso dentro de mim. Eu tenho que olhar para Jesus. Seguir olhando para o Senhor Jesus. No 9, por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não há, pela salvação e está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e mentir contra o Senhor e o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar da opressão, a rebelião, o conceder e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Que interessante, né? Aquele povo que saiu do Egito agora é visto como um povo que é rebelde, que está contra Deus, porque eles viraram as costas para Deus. Deus não os abandonou, eles abandonaram a Deus e por consequência vem a destruição. No 15, sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e apareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e virá um Redentor de Sião, a Sião, e os que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. O comentário diz, o meu Espírito que está sobre ti. A nova aliança de Deus com a humanidade seria marcada por um sinal extraordinário. O Todo-Poderoso daria o seu próprio Espírito ao ser humano. Assim como Deus o deu ao seu Filho, daria aos novos filhos gerados pela fé nele. Isso significa que tudo que o Senhor Jesus, o Messias, falou e fez, os batizados com o Espírito Santo poderiam falar e fazer.
Essa promessa começou a se cumprir a partir do dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam a palavra, a mente e a autoridade do Senhor para agir e transmitir a este mundo o evangelho da salvação. Vamos conferir João 14:12? Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Em João 16:3, e isso vos farão, porque não reconhecerão ao Pai nem a mim. Atos 14:21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia. Concluindo o comentário, de igual modo, a pessoa que possui o Espírito Santo recebe poder para vencer suas inclinações pecaminosas e obedecer às Escrituras. Ela também passa a ter sua consciência sensível às repreensões e, consequentemente, se deixa guiar pelo justo caminho. Ele fala que vai estar na boca, da sua descendência e vai passar. Por quê? Porque não existia palavra escrita como há hoje. Hoje nós temos a Bíblia. Nós podemos ler ela em qualquer lugar. Seja no telemóvel, no tablet, seja impressa, enfim. Nós temos a palavra. Mas naquele tempo, não. As histórias sobre Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Jefté, Baraque, Noé, toda a história da criação, em Gênesis, Levíticos, eles tinham que memorizar aquelas palavras. Então eles anunciavam para os seus filhos: filho, senta aí. Já contei a história de Noé? Vou contar a história desse homem. Olha, Noé era um homem íntegro, reto, temente na sua geração. Ele se desviava do mal naquela época, os homens eram maus, então eles falavam as histórias. Então eles tinham que memorizar aquelas coisas. Então a palavra de Deus estava constantemente dentro deles. Hoje o ser humano fica pensando em bobagem. Ao invés dele concentrar a cabeça dele em pensar nas coisas de Deus, ele vai para a internet. Então, por exemplo, você está lá na rede social, você não está pensando. Você está só recebendo informações. Então sua mente está absorvendo aquilo. Eu lembro de uma foto, eu lembro disso, eu lembro daquilo, aconteceu aquilo outro. Então você absorve o que é mal, não o que é bom. Deu para entender? Por que é bom você esvaziar às vezes um pouquinho das coisas desse mundo? Isaías 60. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O comentário diz: levanta-te, resplandece. O nascimento do Messias seria a maior manifestação de luz ao mundo que estava sob densas trevas. A humanidade caminhava na completa cegueira espiritual, mesmo tendo as Escrituras que revelavam a vontade do Altíssimo. Mas aqueles que crescem no enviado de Deus receberiam a resplandecente luz da salvação, como o alvorecer do dia sobre a sua vida. Tem esse brilho quem é salvo. Este, ainda que enfrente adversidades, se manterá de pé, seguindo e honrando ao Senhor. Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aí nós entendemos porque o Senhor Jesus disse aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Então, quando nós somos iluminados pela luz do Evangelho do Senhor Jesus, nós passamos a ser luz no mundo de trevas. Continuando. Diante disso, as aflições vividas pelos justos não lhe roubarão o brilho, não lhe roubam o brilho. Pelo contrário, nas lutas ele evidencia ainda mais sua confiança e sua natureza espiritual. Enquanto aquele que ainda não se rendeu à fé genuína continua com a mente, com os olhos obstruídos para a verdade. Além disso, se mantém na noite da incredulidade. Seguindo para o 3. E os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti, teus filhos, virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar
se tornará a ti e as riquezas do gentio virão a ti. O comentário diz assim: teus filhos virão de longe. Os filhos de Sião não seriam somente os descendentes físicos de Abraão, mas todos que crescem em Jesus, o Messias. A revelação do Evangelho traria povos e reis de todos os lugares para se converterem e nascerem de novo por intermédio do Espírito Santo. Em João 3:7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Continuando o comentário, a palavra de Deus é a única fonte de luz neste mundo e ela tem o poder de atrair os homens. Por isso, existe a imperiosa necessidade de se divulgar com disposição e intrepidez. A igreja, por meio dos servos de Deus, recebeu esse alto privilégio que não deixa de ser também uma elevada responsabilidade. Olha só o quanto que Deus quer contar conosco, né? O quanto Ele quer que a obra dele avance através de nós. Seja você através do trabalho, seja comigo através do meu ministério como pastor, seja através de qualquer um. Não importa o título, importa é que nós, sejamos luz no mundo e propaguemos a palavra dele. No 6. A multidão de camelo te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Lembra que quando o Senhor Jesus nasceu, veio esses reis e trouxeram essas coisas para o Salvador? No 7. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão com agrado, subirão ao meu altar e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão e primeiro os navios de Tarsis para trazer teus filhos de longe e com eles a tua prata e o teu ouro para o nome do Senhor teu Deus, para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzidos com elas os seus reis. Então, uma profecia, né? As portas estarão de contínuo abertas. O próprio Senhor Jesus falou assim que as portas do inferno, né? O inferno é o nosso inimigo. Não o inferno em si, mas quem ele colocou lá, né? Quem mandou para lá, que foi Satanás e seus demônios. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E é isso que ele está dizendo. E as riquezas dos gentios, quer dizer, daqueles que não servem a Deus, vão passar para aqueles que são de Deus. 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro, o álamo conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário e glorificarem o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião, do Santo de Israel. Em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite dos gentios e alimentar-te-ás ao peito dos reis. E saberás que eu sou o Senhor e teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus oficiais, e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Comentário: luz perpétua. As belezas naturais criadas por Deus, como os astros celestes, perderão seu fascínio diante da sua presença na Jerusalém celestial. Apocalipse 21, 23
E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Continuando o comentário. Apreciamos o fulgor do sol, tão importante à terra, mas a glória divina será a única fonte necessária para a iluminação, alegria e segurança dos salvos na eternidade. O reino do Senhor será de paz e gozo eterno. Ah, que dia! E é verdade, ah, que dia, né? Como o bispo fez referência aqui ao livro de Apocalipse, né? Lá não haverá sol. Por exemplo, o sol está numa distância X da Terra. Se a Terra se movesse alguns milímetros para fora da órbita do Sol ou do calor do Sol, nós poderíamos morrer. Ou o Sol se desviasse alguns milímetros da Terra, poderíamos morrer. Tudo tem a ordem certa, né? E tudo foi firmado pela palavra do Todo-Poderoso. Mas nos céus não. No Nova Jerusalém não haverá sol, lua, não haverá noite nem dia, vai ser sempre o resplendor da glória do nosso Deus. Não necessitaremos de descansar, serviremos a Ele para toda sempre. No 20, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos o teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. O comentário diz: o menor virá a ser 1000. A promessa de Deus feita a Abraão incluía proteção, fidelidade, multiplicação dos descendentes e prosperidade. Essa promessa, porém, não estava restrita a ele, mas alçada a todos aqueles que obedecem às Escrituras. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Concluindo, o cumprimento dessa palavra também é visto na Igreja do Senhor Jesus, pois embora atacada e perseguida através dos séculos, seja de modo aberto, seja de modo velado, não deixou de crescer e de se estabelecer. Por isso, a pessoa que estiver vivendo humilhada e injustiçada, ao usar a fé no Todo-Poderoso, encontrará força e ânimo para obter êxito em sua vida. Afinal, Deus se compromete a fazer do menor 1000 e do mínimo uma nação forte. A força está no nosso Deus. Não pertence a nós. Vem dele para nós e ele é que nos fortalece. Se você compreender a grandeza dessas palavras, você nunca mais vai ficar sujeito a nada deste mundo. Você vai viver como o justo vive pela fé. Aprender a viver pela fé é aprender a ser um vencedor. Bom, gostou? Põe seu gosto, põe nos comentários sua dúvida, sua pergunta, põe nos comentários o que Deus falou consigo, manda esse vídeo para alguém e se inscreve no canal. Fique bem.